3 anos atrás, abril de 2018, eu tive lá em São Bernardo, no dia daquela malfadada prisão do Lula. Ele passou na minha frente, eu estava ali espremido, né? Eu não fui como jornalista, eu fui como cidadão para acompanhar. E tem aquela foto famosa, né, da multidão em torno do Lula, o Lula pequenininho ali no meio de todo mundo. E ele falou aquela frase: eu não sou uma pessoa, eu sou uma ideia, eles não vão poder prender uma ideia. Mas a gente que estava ali saiu, eu saí com um grupo de amigos dali, e a gente comentou, será que foi o último discurso que nós vimos do Lula? Algumas pessoas, assim, emocionadas, dizendo, talvez a gente não ouça mais o Lula. Se ele ficar preso 5 anos, e se ele morrer na cadeia? Havia esse medo. Então, voltar hoje ao Sindicato dos Metalúrgicos, trabalhando como jornalista, e ver a ressurreição do Lula, é algo impressionante o que aconteceu em 3 anos. É impressionante, e mostra a grandeza e a firmeza, porque eu mesmo era um daqueles que dizia, era melhor o Lula ir para uma embaixada, fazer como o Assange, e denunciar de dentro de uma embaixada essa perseguição que ele está sofrendo. É por isso que eu sou jornalista e o Lula é o Lula, né? O Lula disse, não, eu não vou virar fugitivo. E hoje ele disse de novo que ele tinha saído dali, que ele tinha se recusado a fugir, porque na idade dele ele não queria ser visto como um fugitivo. Querem me prender? Me prendam. Foi preso. E hoje falou que nem gente grande. Falou que nem gente grande. Foi muito importante, muito forte o discurso do Lula. Então foi um discurso no último andar do Sindicato dos Metalúrgicos, metade daquele saguão tomado por jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, agências internacionais, os meios de comunicação tradicionais como Globo, CNN, Bandeirantes, outros, Folha, UOL, os meios também da internet. Nós estávamos lá pelo 247, Revista Fórum, TVT, o Blog da Cidadania, Eduardo Guimarães do meu lado ali com a equipe dele também trabalhando, e vários outros. Então, metade do saguão com a imprensa, jornalistas, sites, e de outro lado, militantes, movimentos, petroleiros, lideranças políticas, Aloysio Mercadante sentado ali na plateia assistindo a fala do Lula. No palco, acho que vocês viram pela imagem, mas só para a gente trazer, Haddad, Boulos, presidente da UNE, sindicalistas da Força Sindical, não só da CUT, o pessoal da Força estava lá, achei importante, PCdoB, PSOL, MST, a Gleisi Hoffmann, representando o PT, e a companheira do Lula, a Janja, também ali no palco ao lado dele. Ele falou, ficou o tempo todo de pé, suou muito, apesar de não estar tanto calor, e se emocionou em vários momentos. Eu anotei aqui, eu achei muito sintomático e simbólico, ele começou os agradecimentos, Daiane, depois de falar que não ia fugir, depois de falar como ele sentia que se alguém tinha razão para ter mágoa era ele, porque impediram Lula de ir ao velório do irmão, vocês se lembram? Ele falou que queriam que eu fosse e ficasse no segundo exército como prisioneiro e levasse o caixão. Ele falou, meu irmão ia vir no caixão. Não, isso eu não quero. Então ele falou o seguinte, me trataram como aquele escravo, condenado a 100 chibatadas, deram 97, quando foram dar 98, falaram, não, agora a gente para. Se você pedir desculpa e ficar calmo, tranquilo, a gente não bate as últimas 2. Então ele falou assim, eu teria todo o direito de estar magoado, mas não estou. Ele não estava magoado, mas estava muito firme e bateu pesado quando precisava. Então chamou a Lava Jato de quadrilha de Curitiba, os procuradores definidos por Lula como uma quadrilha, e depois disso ele agradeceu. E começou os agradecimentos por quem? Alberto Fernandes, presidente da Argentina. Isso marcou muito o Lula, um candidato à presidência que foi visitá-lo em Curitiba quando ainda era candidato e que foi, segundo o Lula, o primeiro a ligar para o Lula logo que saiu a decisão do Fachin. Então isso mostra que se o Lula voltar ao poder, a parceria Brasil-Argentina, Uruguai, Mercosul, Chile, América do Sul, tudo isso se redesenha. Vai estar de novo como prioridade número 1 aqui do Brasil. Agradecer ao Alberto Fernandes, Papa Francisco, Pepe Mujica, Bernie Sanders, Evo Morales e o pessoal também da Europa, Zapatero, da Espanha, a prefeita de Paris. Depois agradeceu vários artistas, Martinho da Vila, achei muito bonito o agradecimento dele ao Martinho da Vila, eu nem sabia que tinha essa ligação tão forte assim com o Lula. Sabia que o Martinho era uma voz política muito potente, além de ser um sambista sensacional. Ele foi visitá-lo, né? Como? O Martinho foi visitá-lo. Foi, é verdade, o Martinho esteve lá em Curitiba. Citou o Chico Buarque, Raduan Nassar, Fernando Moraes.
e se emocionou muito ao falar da turma da vigília de Curitiba, né? Agradeceu a todos aqueles e aquelas que tiveram na vigília de Curitiba. Disse que estava muito feliz com o Jornal Nacional, porque ontem, pela primeira vez, o Jornal Nacional tinha feito jornalismo, né? Defendeu o papel dos jornalistas, disse que esse país não tem governo, que o Brasil tem um presidente e um ministro da Saúde incapazes e que não tem mais um projeto de nação. Lembrou que o Brasil, na época dele, chegou a ser a 6ª economia do mundo e que a Petrobras investia 40 bilhões por ano. Ele disse: o Bolsonaro não conversa com ninguém, não sabe conversar, conversa só com o louro da Havan. Ele chamou o velho da Havan de louro da Havan. E disse o seguinte: o Brasil não precisa de armas, precisa de empregos. O Brasil não é dele e dos milicianos dele. Assim, bateu de frente quando precisou. Foi conciliador, até certo sentido, mas foi muito, muito firme quando precisou ser firme. Deu 2 pancadas já na coletiva, né? Foi perguntado sobre o Ciro e falou do Huck. Sobre o Ciro, praticamente chamou o Ciro de moleque, né? Disse: aos 64 anos, você ainda não aprendeu a ter educação? Tomara que aos 70 você tenha aprendido, disse ao Ciro. E sobre o Huck, que fez aquela brincadeira, que o Lula seria uma figurinha repetida no álbum e tal, falou: o Huck acho que nunca colecionou figurinha, porque tem figurinha repetida que vale mais do que o álbum inteiro. E isso já virou meme, está circulando aí pela internet. Bom, o Lula tem uma série de reações na internet, a produção de memes, de frases, de citações, essa história da picanha já virou meme também, a picanha e a cerveja. Então, muita reação, uma coisa impressionante o que o Lula provocou na internet. E só para terminar essa minha longa digressão aqui, Daiane, eu fiz uma pergunta, tive a oportunidade de fazer uma pergunta para o Lula, e eu perguntei sobre um tema que eu acho que é muito sensível e muito importante. Os militares. Como é que ele via Clube Militar fazendo aquela nota golpista de ontem e o tweet do Vilas Boas de 2018. E o Lula não fugiu da resposta, hein? Foi firme também nessa hora. Falou: olha, Clube Militar eu nem levo muito a sério, porque a gente está aposentada. Agora, Vilas Boas, se fizesse o que fez no governo meu, estava exonerado no mesmo dia. E isso, Daiane, já gerou muita reação nos meios militares. Tem um colunista do UOL, que é uma espécie de porta-voz informal dos militares, que já colocou ali a matéria dizendo que os militares ficaram muito, muito bravos com a fala do Lula, que o Vilas Boas é considerado intocável entre os militares. Ficaram magoados. Gozado, né? O Lula leva 98 chibatadas, eles não podem levar uma. Temos que enfrentar essa questão. O Vilas Boas agiu como um golpista, um general no fim da vida, enfrentando uma doença degenerativa, mas sabia muito bem o que estava fazendo. Emparedou as instituições. E o Lula foi firme. General Vilas Boas e outros da sua laia. Se a esquerda voltar ao poder, vai ser assim. As instituições serão respeitadas, mas se tentarem golpe, serão enfrentadas. É muito bom que isso seja dito. O Brasil não pode mais continuar com essa interdição. Não, militar, cuidado. Isso não fala, porque isso é perigoso, vai mexer com a fera. Eles já estão aí, já fizeram o estrago 2 vezes. Estão arrasando com o Brasil. Então, o Lula, eu gostei muito da resposta que ele me deu em relação aos militares, e isso já está aí rodando como uma repercussão importante da entrevista. Era isso, Daiane, dizer também da minha emoção de estar ali, né? Voltar a esse palco fundamental da história brasileira das últimas décadas e, mais uma vez, ver no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC a história sendo escrita mais uma vez, com transmissão aqui, 30 mil pessoas aqui no 247, Revista Fórum, TVT, sem dizer CNN, Globo News, mas essas já estavam no jogo. Tem jogadores novos atuando na comunicação. E uma coisa que o Lula falou: podem me chamar para conversar na Febraban, eu vou. Na Fiesp, eu vou. Só não vou almoçar com dono de jornal, porque isso não serve para nada. Então, que bom, Lula. Essa página está virada. Não tem mais almoço com dono de jornal para, aliás, maltratar, né? Ele foi uma vez à Folha de São Paulo e foi destratado lá por um filho do dono do jornal, que falou: como é que você quer governar o Brasil se você não fala inglês? E o Lula saiu andando e deixou o rapaz para fora, já falecido, Otávio Frias Filho. Que Deus o tenha.